Aleluia. Não importa o que nós estamos passando, você não precisa temer, você não precisa ter medo. O medo não combina com você. Vou repetir, o medo não combina com você. A intimidação só pode parar você se você quiser. Não fique intimidado, porque aquele que venceu o mal está dentro de você. Amém, queridos? Podem sentar. Obrigado, obrigado, amados. Aleluia. E o nosso grupo de música está crescendo, gente. Isso é bom. Logo, logo vocês vão ver violinos aqui, violoncelos. Amém? Porque Deus quer o melhor para nossas vidas. Deus quer o melhor para a nossa igreja. Aleluia. Amados, abre por favor em Marcos capítulo 11. Vamos falar de uma revelação nova. Uma nova revelação. Vamos falar sobre fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 11, 23. Aleluia. Sabe, você escolhe se você vai viver pelo que vê ou se você vai viver pelo que crê. Você escolhe se o seu futuro será brilhante ou se será apagado. Muitas pessoas colocam isso na responsabilidade de Deus. Então se diz assim, olha, fulana vai ser curada, se Deus quiser. Olha, você vai pagar todas as suas contas, meu irmão, se Deus quiser. E sempre aquilo que beneficia as pessoas, beneficia a si próprio, coloca na conta de Deus. Então quer dizer que se Deus não quiser, a pessoa não é curada. Se Deus não quiser, a pessoa não paga suas contas, fica aí devendo a duas pessoas, Deus e o mundo. Então, meu irmão, não é por aí não. Se Deus, pela vontade de Deus, preste bem atenção nisso, pela vontade de Deus, ninguém ficaria doente. Pela vontade de Deus, os médicos, não havia essa profissão médico, porque ninguém ia adoecer. Deus não criou ninguém doente. Doença não vem de Deus. Mas muitas pessoas, elas não têm sucesso naquilo que creem, e aí sempre joga a responsabilidade para quem estiver mais perto, né? E o mais perto então é fulano, beltrano, cicrano, tal, e finalmente sobra para Deus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um abençoado, um pastor, e estava conversando com ele, e eu soube que a esposa dele estava muito doente, e eu disse, olha, meu irmão, eu estou crendo, sua esposa sendo completamente curada. Ele disse, amém. Pois é, ela já foi curada, não se preocupa não. Se Deus quiser, eu dei roupa, pera aí. Quer dizer que se Deus não quiser, ela vai ver Jesus mais cedo, é isso? Aí ele disse, pastor, Deus está sob controle de todas as coisas. Eu disse, está não. Se Deus estivesse no controle de todas as coisas, meu irmão, olha, acredite, ninguém ia sofrer nada. Sabe quando é que Deus vai estar no controle de todas as coisas? No milênio. Sabe como é, né? Vamos ser arrebatados, vamos para o céu, a gente volta, depois de 7 anos a gente volta, se estabelece o milênio aqui, a morte vai ser presa, o diabo vai ser preso, tudo vai ser preso, e aqui vai ficar um milênio, 1000 anos de paz, sem doença, sem problema nenhum. Mas hoje não é assim não. Hoje o príncipe desse mundo governa esse mundo. É por isso que tem tanta coisa que não presta. Então, o que foi que Deus fez? Ele estabeleceu uma maneira não de escape, mas uma maneira de viver em vitória. Nós antes, quem aqui já nasceu de novo faz assim? Isso, amém, glória a Deus. Antes nós estávamos na lama do pecado. Antes nós não apenas estávamos em trevas, como a gente fazia parte dela. Você era escuridão, você não apenas estava, você era mesmo. Mas aí Jesus veio e nos resgatou do pecado, da miséria, da morte, da pobreza, da doença, e nos colocou numa posição, sentado à direita de Deus, juntamente com Ele. Então antes nós estávamos na lama, hoje a gente coloca Satanás na lama. 2 améns, aleluia. Vou começar a distribuir R$2 para quem dá amém, né? Olha aí, tá vendo? Pessoal. Então, é isso que Deus fez. Você antes era derrotado, era pobre, era doente e estava morto espiritualmente. Hoje, depois que você nasce de novo, você é luz, você é rico,
você é próspero, você é curado, você é liberto e acima de tudo, você é de Deus. Pastor, como eu falei hoje de manhã, muita gente diz, pastor, mas a minha carteira não diz que eu sou rico não. E se o senhor olhar a minha conta bancária, tem um menos assim, bem do lado de lá, está negativo. Como é que eu posso ser rico? Como é que o senhor diz que eu sou rico? A Bíblia diz que você é rico. Mas a minha carteira não diz, mas a Bíblia diz que você é rico. Mas a minha carteira não diz, mas a Bíblia diz que você é rico. Com quem você vai ficar? Se você crer e falar o que a sua carteira mostra, você terá o que ela mostra. Mas se você crer e falar o que a palavra de Deus diz de você, você terá o que ela diz. Porque aqui embaixo não é Deus que está no controle, é você. Você define o seu futuro. Você tem hoje o que você creu e falou ontem. Por isso o tema dessa ministração é: eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Diga, eu criei, por isso falei. Tudo que acontece na sua vida está, digamos assim, debaixo dessa premissa. Você crê, você fala. Se você crê, toda a sua família salva, assim será. Agora, se você não crê, se você crê, e você viverá muito tempo, você viverá muitos anos, se crer e falar. Vamos logo para Marcos capítulo 11, que a gente estava lá, né? Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, alguém é o que, gente? Hoje só tem esse pessoal, peraí. Alguém é quem? Isso. Então se você disser. Diga, se eu disser. Isso. Quando ele diz alguém, é qualquer um. Ah, pastor, mas isso aí é do povo que é muito santo. Não, ele não disse isso. Ele disse se alguém disser. Ah, pastor, mas isso é só para pastor. Não, ele não disse que era para pastor, ele disse que era qualquer um. Você é alguém? Você é alguém? Pronto. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, o que é que vai acontecer? Assim será com ele. Então, você tem o que você fala. Vou melhorar. Você tem o que você crê e fala. Por quê? Porque muita gente fala. Nem sempre quem fala está crendo, mas tem que estar crendo sempre vai falar. Eu vou repetir. Nem sempre quem fala está crendo, mas quem está crendo vai falar. A questão toda é: o que você crê? O que está no seu coração? Ah, eu sei que Deus, Ele já me curou de toda enfermidade. Isso não é suficiente. Você saber que Deus te curou de toda enfermidade não é suficiente. Você tem que crer nisso. Mas eu creio. Não. Esse é o problema. Muitas pessoas não sabem a diferença entre crer e saber que é. Crer que é e saber que é. Qual é a diferença, pastor? Vou dizer. Você é curado, meu irmão. Eu creio, mas, aí esse mas lasca tudo. Nunca coloca um ponto final, nunca coloca uma vírgula onde Deus já colocou o ponto final. E nunca coloca um ponto final naquilo que o diabo diz. Porque muitas vezes o diabo muitas vezes o diabo nem sempre fala mentira, às vezes ele fala a verdade. Jesus diz, quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Isso quer dizer o quê? Que às vezes ele fala a verdade. Ele pode dizer que você é pobre. Por quê? Sabe, tu não tem nem casa para morar. Tu mora de favor. Tu não tem nenhum carrão. Na verdade, não tem nenhum carrinho. Tu só tem isso. Como é que você é rico? Detalhe, o cara está morando de favor, só tem um carrinho. Ele falou a verdade. Onde é que ele mente? Quando diz que você é pobre. Presta atenção nisso. Você
Você muda qualquer situação se você tão somente crer e falar. Foi assim com várias pessoas da nossa igreja, várias pessoas que tiveram Covid, várias pessoas que teve câncer. Cadê a Bia? Bia está por aí? Ela estava cantando, gente. Ela não foi arrebatada, que eu estou... deve estar lá em cima, exato, né? Eu pensei que tinha pegado o caminho de Enoque, né? Foi para Deus e já não era. Mas enfim, a Bia foi completamente curada, simplesmente crendo e falando. Saía do hospital, vinha para cá, para cantar. Saía do hospital e vinha para cá, pedia para a Neide, por favor, não me deixa fora da escala, porque eu creio que sou curada. Ela está aqui. A Sandra, Jesus, irmãos, pelo laudo médico, pelo que tudo se apresentava, ela já deveria estar no céu faz tempo, e o corpo enterrado. Hoje nós temos a Sandra aqui, é uma ministra, vai ministrar uma conferência profética aqui, vai ser uma bênção. Por quê? Porque ela se recusou a crer naquilo que via e passou a crer naquilo que não via. Essa é a diferença. É por isso que você vê pessoas muitas vezes estão pregando essa palavra, Nilvan, mas não estão tendo resultado. Por quê? Porque embora preguem a palavra, eles pregam o que sabem, mas não estão pregando o que creem. Seja sincero. O que você tem crido? Que Deus está no controle, pastor. Pois é, mas não está. Quem está no controle é você. A coisa começa, meu irmão, quando você crê. Eu vou dizer de novo, a coisa começa quando você crê. E quando é que você vai crer? Quando você estiver ouvido o suficiente. Quando você estiver tendo a informação no seu coração o suficiente. Mas o que é que a gente faz muitas vezes? A gente ouve outras coisas. A gente presta atenção àquilo que os nossos olhos veem, ao invés daquilo que a Bíblia diz. Mudou o governo, acabou tudo. Vixe, vai ser problema. Vai. Você acabou de dizer. Meu Deus do céu, esse ano meus filhos, olha, não vai passar de ano. Não vai não, hein? Não vai não. Principalmente quando o menino chega para você e diz: mãe, pai, você gosta de coisas coloridas? Aí você, como assim? Eu sou, porque você gosta de coisas coloridas, né? Pois é, está aqui meu boletim, ó, tem vermelho e azul, vermelho, está bem colorido. E aí, o que é que você diz? Esse menino é muito burro, esse menino não vai passar, esse menino vai... Pronto, meu irmão, continua crendo e falando, prepara, porque o ano que vem vai repetir de ano, porque você está crendo assim. Deus não tem nada a ver com isso, aliás, nem o diabo. Como eu falei hoje de manhã, tem pessoas que Satanás está tendo folga na vida deles. Não faz nada, porque ele mesmo se acaba sozinho. O que você precisa para mudar a sua vida, para o que Deus tem para você, é o que você crê. Mude o que crê. Muda o que crê, porque quando você mudar o que crê, você vai mudar o que você fala, e vai acontecer. O versículo diz claramente, olha só, se alguém disser, Marcos 11, 23, se alguém disser, foi Jesus quem disse, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, se alguém disser, eu creio, até o final do ano, todas as minhas contas pagas e muito dinheiro sobrando, se alguém disser, eu sou curado, independente do que o médico diz, se alguém disser, eu sou próspero, independente daquilo que vê, se alguém disser, meu irmão, se alguém disser, creia e fale, e você vai mudar a sua situação. Muita gente está esperando Deus mudar, e Deus esperando Ele falar. Muita gente está deixando os anjos gordo, de não fazer nada, porque estão tudo ocioso. Como assim? Peraí, pastor, como é que é esse negócio? A Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para nos servir. Lá em Hebreus no capítulo 1, versículo 14. Os espíritos ministradores enviados para nos servir. E em Salmos diz que os anjos obedecem à voz da palavra.
Mas se uma pessoa não fala a palavra, como é que o anjo vai agir? Vamos lá, como é que funciona? Está lá, os dois anjos lá, né? À disposição. Aí o servo ou a serva, sei lá quem, o vasilha, o vasilhame e tal, essas coisas, né? O vaso, está lá. Ai, Senhor, me ajuda, contempla a aflição do teu servo. Contempla a aflição do teu servo, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, até quando? Aí está um anjo olhando para o outro, tu ouviu essa palavra? Não, tá. O anjo obedece à voz da palavra. Quer que os anjos trabalhem para você? Fale a palavra, creia na palavra e fale o que ela diz. Eu sou curado, eu sou liberto, eu sou livre, eu sou um abençoador, eu sou muito mais do que abençoado, eu sou abençoador, eu que abençoo os outros. Próximo ano está aí, meu irmão, vai ter em escola de ministros. Quanto será a mensalidade? É muito cara. Olha, é que nem aquele japonês, senhor tá caro. Fica tranquilo, não precisa fazer, nem precisa fazer matrícula, tu não vai passar mesmo. Porque é isso que você está crendo. Mas se você diz, próximo ano tem escola de ministros, quer saber, eu vou pagar de 3 pessoas no Rema e mais 2 da escola de ministros, a mim no meu. Assim será conforme você crê. É o que a Bíblia diz. Irmãos, nós somos crentes. Quem nasceu de novo, só para ter certeza, pronto, isso, pronto, beleza. Nós somos crentes, foi Jesus quem disse, tudo é possível. Espera aí, acho que nem todo mundo ouviu, vamos lá. Ele disse, tudo é possível. Tem crente aqui? Então tudo é possível para você. A questão é, você está crendo? O melhor livro de cura que eu já li, e olha que eu já li muitos livros de cura, é um livro do Fred Francis Bosworth, Cristo aquele que cura. Tem aí, por favor? Tem aí? Tem? Tá aí, gente? Pronto. Esse livro tem na livraria, se você quiser pode adquirir. Rapaz, é um livro fantástico que fala sobre cura. Bosworth foi um evangelista norte-americano. Ele viveu na virada dos séculos 19 e 20. E rapaz, esse livro eu amei, eu já queria mesmo sobre cura, mas esse livro me acrescentou bastante. Foi o melhor, e eu já li vários livros, todos excelentes, mas esse eu gostei demais. Eu recomendo você adquirir, não peça emprestado não, porque livro não se empresta. Livro se compra ou planta. Amém? Já teve gente que veio pedir livro emprestado, eu disse empresto não. Se eu tivesse com dinheiro, eu ia agora comprava e te dava. Porque livro é uma coisa para se ter, não é livro coisa para se emprestar. Amém. Mas isso é só eu que penso assim, ninguém mais pensa. Tudo bem, fica à vontade. Amém. Mas a grande verdade, meu irmão, eu gostei desse livro. É um livro, uma bênção. Fala justamente sobre o poder curador de Jesus. Ele tem outros livros também. E já muito bons, mas esse aí fez uma diferença tremenda. E eu noto que muitos amados irmãos, eles veem o que o médico diz, eles veem o que a TV diz, eles veem o que a Globo, Record e os outros, sei lá, coisa que tem lá, que fala sobre isso, e eles ficam ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo. A fé vem pelo ouvir. O que é que vai acontecer? Vai ter aquilo que falarem. Porque é o que você ouve, é o que você lê, é o que você coloca na sua mente. Eu já falei aqui, mas vou falar de novo, que eu estou com o microfone e falo mesmo. Imagina a seguinte situação, tu vai viajar, amanhã, 6 horas da manhã, você tem que estar no aeroporto, você vai um voo de, sei lá, daqui para Bariloche, na Argentina. Isso, glória a Deus, um lugar frio, maravilhoso, excelente, um paraíso. Lugar frio é paraíso, não tem para onde. Aí o que acontece? Não, tem gente que gosta de calor, né? O inferno é quente e tal, mas eu gosto do frio. Então presta só atenção nisso, escuta isso, escuta só isso. Aí a pessoa vai viajar, né? Lá para Bariloche. Aí no dia anterior, né? Mais ou menos por volta das 6 da tarde, ele liga lá no YouTube para assistir desastres aéreos.
Últimas palavras dos pilotos: Mayday, Mayday. Aí fica lá assistindo até umas 10 horas da noite e vai dormir. Gente, no outro dia, quando ele vê o avião, a imagem que vai estar na cabeça dele é outra, é caindo, é gente morrendo, é incêndio, é tudo, é isso que vai estar na cabeça dele. É o que ele vai estar crendo. Aí vai começar, diz: rapaz, o Espírito Santo colocou no meu coração para eu não entrar nesse avião. Não foi o Espírito Santo, foi um espírito, mas não o santo, foi um espírito de medo. Outro espírito. Por quê? Porque aquilo que mais você pensa é o que você vai crer. Irmãos, eu ainda estou falando sobre o crer, daqui a pouco eu falo sobre o falar. É isso que você vai crer. Aquilo que mais você pensa é o que você vai crer. Aquilo que mais você crê é o que você vai falar. Aquilo que mais você falar é o que você vai viver. Esse é o processo da fé. Aí a pessoa está lá, né? E tá doido, homem. Isso é conversa. Não, é Deus que não quer crer. Não, é o medo. Se a imagem que chega na sua mente. Sabe, irmãos, eu estava vendo isso, um dos livros do irmão Hagin, que eu estava lendo, quando ele estava doente, de cama, né, diagnosticado, tinha sido desenganado por vários médicos. Ele disse que enquanto estava na cama, a imagem que vinha na cabeça dele era ele morrendo, o pessoal indo para o funeral, e depois sepultamento, e o ministro, o pregador falava umas palavras. A imagem que vinha na cabeça dele era essa. E aí o corpo dele ia ser enterrado e ia cair a terra por cima e depois todo mundo ia embora. Enquanto ele estava imaginando isso, não acontecia nada, não aconteceu nada no corpo dele. Até que ele pegou Marcos 11, 23 e 24 e começou a aplicar na sua vida e mudou a imagem que tinha na mente dele. Escuta bem, para você crer, você precisa ouvir. E as palavras que você ouvir formarão imagens na sua mente. Existem duas partes, vou começar a falar sobre o falar agora. Vou dizer agora sobre o falar. Existem duas partes na confissão, no falar. Existe você falar para crer, fala, ouve, fala, ouve, fala, ouve, fala, ouve. E existe você falar por que crer. Quando é que vai começar as coisas a acontecer? Quando você começar a falar por que crer. Pastor, por que não está acontecendo na minha vida aquilo que eu falei? Existem vários motivos. Se você acessar o meu canal da ministração de hoje de manhã, está lá no meu canal que eu falei sobre o propósito da sua prosperidade. Pode ser um caso daquele, mas normalmente o que eu vejo é porque muitas pessoas estão falando para crer e ainda querem que aconteça. Não, meu irmão, é crer e depois falar. Você primeiro tem que ouvir. E você se ouve e ouve outras pessoas. Está todo mundo entendendo isso? Você se ouve e ouve outras pessoas. Muitas vezes eu vejo pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, eu preciso que você ore por mim. Eu digo: pelo quê? Eu tenho que contar? Eu digo: tem. Por quê? Eu não sei se tem fé suficiente. Pode acontecer, não é? Ou será que é só comigo que tem certas coisas que a gente não tem fé suficiente? Eu gostaria de dar um exemplo aqui. Irmãos, olha, eu acho lindo, lindo, maravilhoso uma Ferrari. Eu gosto, né? Eu gosto da Ferrari. Eu gosto de outros carros. Aí você diz: eita, pastor, sabia que Deus já deu? Eu sei. Sabia que Deus já fez você? Já. Sabia que Deus já lhe abençoou? Sim. Você está crendo? Não. Por quê? Porque a minha fé está bastante esticada para outras coisas agora. Então eu não me dediquei, não foquei nisso. Está todo mundo entendendo isso? No momento a minha fé está bem esticada quanto a almas na Ceilândia. E nisso aí que eu estou focado. Estaria errado em crer na Ferrari? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Apenas eu estou com outro foco. Então está todo mundo entendendo isso, gente? Amém. Então, quando você começa a ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, até que cresça dentro de você uma certeza
total acerca daquilo que Deus te deu, considerando no passado aquilo que ainda vai acontecer no futuro, aí você está crendo. Quando você, presta bem atenção nisso, quando você está crendo, realmente, quando surge o problema, você só ri. Porque fé é sempre divertido. Se não for divertido, não é fé. Eu vejo um Paulo preso em grilhões, né, numa prisão lá, romana, escrevendo para os filipenses, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele não tinha motivo nenhum para rir, mas ele se alegrava. Uma das características da igreja cristã no primeiro século eles viviam em alegria. Detalhe, com um monte de perseguição, com um monte de gente querendo matar eles, com um monte de gente odiando eles, perseguidos de todos os lados, perseguidos por judeus, perseguidos pelo Império Romano, perseguidos, onde fosse eram perseguidos. Mas uma das características deles riam, se alegravam. E voltaram com grande alegria para Jerusalém, e foram alegres fazer isso, e foram alegres fazer aquilo. Por quê? Porque a alegria que está dentro de nós não depende da circunstância que a gente está. Eu vou dizer de novo: a alegria que está dentro de nós não depende da circunstância onde você está. Se a alegria mudar o teu rosto, amém, glória a Deus. Mas se uma circunstância mudar o seu rosto, você está sendo controlado por forças estranhas e não é Deus. Eu vou te dizer uma verdade nessa noite: controle o que você pensa, porque se você não controlar, alguém vai controlar, alguém não humano, e não é Deus, porque Deus não controla ninguém. Você tem que controlar o que pensa. E como é que eu posso controlar aquilo que eu penso, pastor? Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com o que você se alimenta. Então eu vou lá, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Pelas suas pisaduras fomos. Eu acho que tem mais gente aqui. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está no presente, passado ou futuro? Passado. Porque cura não é promessa, cura é fato. Vou dizer de novo: cura não é promessa. Era uma promessa lá na antiga aliança, mas uma vez que Jesus levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades, então acabou. Acabou. Não importa o que o médico disse, não importa o que as pessoas digam, Deus diz que você é curado e pronto. Então, se Deus diz que eu sou curado, quando eu vou orar alguma coisa dentro da área de cura, eu começo pela resposta: sou curado. Obrigado, Pai, porque eu sei que sou curado. Obrigado, Senhor, porque eu sei que sou... mas está doendo, pastor. Você não nega os fatos. Fé não nega fato. Fé não nega o que vê. Fé não dá importância ao que vê, se aquilo que vê não está de acordo com a palavra. Essa é a diferença. Fé não considera aquilo que você está vendo como sendo o primordial de tudo. Não. Fé, ela considera o que a Bíblia diz, pronto. Ela sempre colocará um mas depois de algo negativo que chega. Olha, teu vizinho caiu doente, tua vizinha caiu doente, o cabo da frente está doente também, o lado de trás também, e o do lado direito já morreu. É verdade, mas a Bíblia diz que eu sou curado. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Eu não vou ser atingido. Eu não vou ser atingido. Meu irmão, preste atenção, nem eu, nem a minha família tivemos Covid. Porque o senhor é pastor? Não, é porque a gente não quis. A gente não deixou. A gente não creu nisso. Para nós, não. Mas pastor, você sabe,
né? O mundo, uma radiação. Aí começa, né, a exaltar as coisas negativas. A radiação, né? A poluição, e tal. Né? Piora tudo. Eu vou te dizer uma coisa. Um homem caminhou durante 40 anos no deserto. Sabe o que é deserto, gente? Significa, durante o dia chega a quase 50 graus a temperatura. E à noite cai para baixo de zero. Se tem mudança de temperatura, é lá no deserto. E é todo dia. E ele chega com 120 anos. E a Bíblia diz claramente que sua vista não escureceu. E manteve o mesmo vigor com 120 anos. E antes de morrer ainda subiu uma montanha. E não morreu de doença. Quem foi? Moisés. Agora, Moisés tinha uma aliança inferior à sua. Todo e qualquer crente na nova aliança hoje, ele está numa posição e numa postura, ele está numa posição mais alta do que qualquer um que viveu na antiga aliança. Eu achei interessante o que uma irmã chega para mim depois de uma aula do Rema, e aí ela diz: pastor, peraí, pastor, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus, pastor. Aí eu disse: muito prazer, eu sou o homem que tem Deus no coração. Quem está em melhor situação? Davi, irmãos, ele era pecador, ele era morto espiritualmente, Jesus não tinha vindo ainda não. Você está vivo, você está vivo espiritualmente, você está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Davi nunca chegou nem perto disso. Davi não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. O Espírito Santo vinha, ungia para alguma tarefa, depois pegava o beco. Vinha, ungia para uma tarefa e depois se mandava. Hoje, o Espírito Santo veio para ficar. Qualquer pessoa na antiga aliança, se quisesse falar com Deus, tem que procurar o sacerdote ou o profeta. O sacerdote representava Deus perante o povo, representava o povo perante Deus. O profeta representava Deus perante o povo. Então funcionava assim a coisa. Eu vou para Caldas Novas. Quer que Deus tenha alguma coisa aí? Aí ele ia lá: peraí, fica aí, toma um cafezinho. Senhor, e aí, como é? Ele pode ir e tal. Aí vai que o Senhor é contigo. Ou se não vai não, porque é furada. Mas o pior não era esse. O pior é que rapaz, não disse nada. Tu está por tua própria conta e risco, te vira. Isso era o pior. Acontecia. Porque o homem estava morto espiritualmente, todos. Mas quando Jesus veio, a primeira coisa, quando ele disse está consumado, aquela cortina que separava o santo dos santos do santo lugar. Sabe? Era uma cortina, ela tinha 12 metros de altura, ela tinha 6 metros de altura por 12 de largura. E era grossa assim, tinha 10 centímetros de grossura, rasgou de alto a baixo, e o Espírito Santo saiu lá do Santo dos Santos com malicuia para morar dentro de você, completamente para morar dentro de você. Hoje o Santo dos Santos é o seu coração, o altar de adoração está aí dentro. Então hoje qualquer crente não precisa procurar profeta, pastor, sacerdote, ou o que quer que seja. Tudo que ele precisa é pai. Ele vai dizer: sim, meu filho, pode falar. Abraão nunca chamou Deus de pai. Daniel nunca chamou Deus de pai. João Batista, o maior profeta da antiga aliança, segundo Jesus, nunca chamou Deus de pai. Você que nasceu de novo, pai. Todos os outros entravam na presença de Deus. A gente mora na presença de Deus. Por isso que a gente não canta vou entrar na presença de Deus, porque a gente mora lá. Então tudo que o crente precisa é andar em amor e viver pela fé. Andar em amor e viver pela fé. Andar em amor e viver pela fé. Até porque tudo que Deus nos dá é por graça, e nós recebemos por fé. Pastor, mas eu falho de vez em quando, pastor, eu erro. E meu irmão, bem-vindo ao clube. Aqui tudo em falha. Mas pastor, mas é porque ninguém sabe. Meu irmão, é porque a gente não conta, mas todo mundo falha aqui. Todo mundo erra. Ou você acha que é o único premiado? Mas quando o crente se arrepende: Senhor, olha, eu errei em não crer. Porque se a Bíblia manda a gente crer e a gente não crê, a gente está pecando. Amém. Opa, melhorou. Começar a distribuir os R$2. Se a Bíblia diz para você não se preocupar e você se preocupa, você está pecando. Porque a Bíblia manda você não se preocupar. Ai, pastor, é difícil. Não, não é. Se o que você coloca na sua mente é o que a Bíblia diz, não será difícil.
Está todo mundo me entendendo? Então aí começa, você vai falando. Eu creio, eu sou curado, eu sou rico, eu sou próspero. Meus filhos são do Senhor, meus filhos são a herança do Senhor, ou seja, é Deus que é dos meus filhos. É Deus que é dos meus filhos. Então eu vou criar os meus filhos, eles vão me superar, vão amar a Deus mais do que a minha família inteira. A minha família é do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você continua falando e falando e falando isso. Aí teve um irmão que chegou para mim e disse: pastor, eu preciso falar isso para o senhor. Eu disse: pois não. Eu comecei a falar com a minha montanha, porque no dia lá eu disse o seguinte, que Jesus não disse que era para falar sobre a montanha, Jesus disse para falar a montanha. Tem gente que fica falando sobre a montanha, né? Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, né? E tal, aí vai orar, me dá, tal, essas coisas todas. E eu disse que deveria falar a montanha. E aí esse irmão chega para mim e diz: espera aí, pastor, só um minutinho. O quê? Eu falei para minha montanha lá, entre aspas, mandei embora. Digo: amém, querido. E o que aconteceu? Aumentou. Antes eu estava nisso aqui, pastor, ela aumentou pelo menos umas 3 vezes. Eu digo: não, querido, ela não aumentou. A Bíblia diz: ergue-te e lança-te no mar. Ela só estava se erguendo para ir embora. Ergue-te e lança-te no mar. Se você falar e as coisas piorar, não pare de falar. Você de novo, se você falar e o negócio piorar, não para de falar, porque tu é crente. Tu é crente. Passarinho voa, peixe nada, crente crê. É normal a gente crer. Deus falou, eu creio e ponto final. Não, o que a música diz, né? Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. E ponto final, e ponto final. Sim, mas o médico falou. Sim, mas o professor falou. Sim, mas o pastor falou. Sim, mas o apóstolo falou. Eu não quero nem saber. Meu Deus falou, eu creio e ponto final. Eu não aceito nada contrário a essa palavra na minha vida. Eu vou dizer de novo: eu não aceito nada contrário a essa palavra. Tem pessoas, irmãos, que sabem que Deus as ama e ainda se suicidam. E sabem. Por quê? Deus não as ama? Sim, ama. Ela sabe disso? Sabe. E por que se suicidam? Porque vão para o que vê e sentem, ao invés para o que crê e fala. Está todo mundo entendendo isso? Vou imitar agora o pastor Cristóvão, né? Estávamos na chácara. Já fazia tempo que eu tinha falado da chácara. A chácara foi onde nós começamos, para os nossos visitantes. A chácara foi onde nós começamos. Ficava ali no final do PSU, no final da P4. Pronto, está aí. No final da P4. Mas essa aí está bonitinha, gente. Vocês precisam ver quando a gente chegou. Era um mato da minha altura, beleza. Aí o que acontece? Tínhamos 6 pessoas na igreja. Um lixão na frente da igreja. O lixão do condomínio todo ia tudo para frente da igreja. Lama, quando era na época de chuva, aí era lama para valer. E quando era nesse tempo que a gente está seco, aí era poeira. Era ou não era? Cadê a irmã Fátima? Não era não, irmã Fátima? Desse jeito. Pois é. Aí a gente lá, crendo e falando. E a gente crendo e falando. Creio em nome de Jesus. E o pastor nem carro tinha. Vamos embora. Tal, lá vai aquela coisa. Vamos crendo e falar. Aí o que aconteceu depois de 3 meses? Eita glória, cresceu. Não, na verdade 3 pessoas foram embora. Ficaram só 3. 50% da igreja. Tínhamos que crer para tudo. Tínhamos que crer para finanças. Meu Deus do céu. Tínhamos que crer para... O que vocês pensarem aí, a gente tinha que crer. Os nossos diáconos, eles tinham 2 funções. Uma, receber as pessoas. E a outra, prestar atenção para não entrar cachorro, gato, rato, vaca, cavalo dentro da igreja. Tinha isso também. E o pastor? Não, o pastor estava lá tocando uma guitarra, cuja terceira corda nunca afinava. O
pastor já não toca bem, com a corda desafinada então, né? E os ouvidos amáveis do pessoal para ouvir, né? Tem que ouvir, gente. Pois é. E quem salvava a situação? A Neide, que cantava. Pronto. Quando ela cantava, aí pronto. Parecia o coral de anjo tirando a guitarra. E eu comecei a falar: bateria, guitarra, baixo, teclado, percussão. Irmãos, eu falava isso o tempo todo. Mas o senhor estava crendo? Estava não. Eu estava falando para crer. Estava na primeira fase ainda. Só que não adiantava chamar os instrumentos sem chamar os músicos. Então eu comecei a chamar músico também. Interessante que eu só percebi isso depois. Digo, aí, peraí, eu estou chamando os instrumentos, falta os músicos. Ô pastor, peraí, Deus não estava vendo não? Estava. E por que Deus não fazia alguma coisa, já que a obra era dele? Porque na terra, quem manda é quem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo humano. Gênesis 1:26 diz isso. Domine ele, quem? O ser humano sobre a terra. Então só vai acontecer na terra aquilo que a gente falar. Para poder ainda matar uma vaca sagrada, deixa eu só dizer aqui um negócio. A oração de petição nada mais é do que uma autorização humana para uma intervenção divina. Se ninguém orar, não acontece nada. E a gente estava lá declarando. Aí chegou o pastor Cristóvão, chegou a Josiane, chegou a irmã Fátima. Eu digo, opa, o time da fé está chegando. Eita glória, vamos embora, vamos lá. E hoje nós estamos aqui. Olha o que a gente já tem. Nosso grupo de música é o melhor de Brasília, o melhor do Centro-Oeste. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Ah, pastor, o senhor não viu os outros? Eu não quero nem saber, o daqui é melhor e pronto. A grande verdade é que a gente simplesmente continuou crendo. Crendo, independente do que via. Sabe, queridos, e a gente está aqui hoje. Imagina aí o que é que eu estou crendo. O que eu estou crendo é na Ceilândia, meu irmão. Eu estou crendo em congregações em vários lugares. Eu estou chamando a existência de congregações em vários lugares. Pastores saindo daqui. Eu estou crendo em missionários saindo da... Aleluia! Eu estou crendo em missionários saindo daqui. Eu estou crendo. E vai acontecer. Quem crê comigo assim, ó? Quem crê? Assim é. A nossa igreja é da Ceilândia, pronto, é todo mundo, é porque falta ainda vir para o culto, mas é tudo lá. Quem não for é daqui, quem não for crente é tudo daqui. A gente crê, a gente fala, a gente declara, a gente diz, e assim é. Por quê? Porque só vai acontecer aquilo que você crê e falar. Então, chega aquele dia, aquele momento em que você já está crendo. Como é que é o momento que eu estou crendo, pastor? Explica aí, só para eu definir a situação. Se alguém te chamar por outro nome que não seja o seu, você atende? Porque você está crendo. Antes de você ter uma RG, né? Normalmente é antes de ter o RG. O seu pai ficava, ou sua mãe ficava chamando você pelo seu nome. Chamando. Alessandra. E ela no início, ela só nem... Alessandra, até que um dia caiu a ficha que o nome dela é Alessandra. Aí quando disse Alessandra, ela já olhou, ela já estava crendo. Quando é que você está crendo? É quando tudo que está fora de você gritar uma coisa diferente, mas você simplesmente não atende, não dá importância porque não é com você. Está todo mundo entendendo isso, gente? Escuta, Jesus disse, no mundo tereis aflições, certo? Amém? Já notou que normalmente as pessoas procuram justificar só com essa partezinha? Só que o versículo tem uma parte antes e uma parte depois. Na parte antes diz, estas coisas vos disse para que em mim tenhais paz. Está falando da palavra. No mundo tereis aflições, mas, olha a segunda parte, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você tem aflição? Tem, pastor. Eu tenho, eu não aguento. O versículo não manda você chorar, manda você se animar. Ai, pastor, eu estou precisando desabafar com alguém. Aí eu, tchau.
Por quê? Porque a Bíblia manda você se alegrar no meio das tribulações. Não manda você desabafar com ninguém. Não é interessante que a gente vê isso na Bíblia e parece que o pessoal passa por cima dessa parte? Né? A gente tem que desabafar. Não, você não tem que desabafar, você tem que se alegrar. É o que Tiago diz. Olha, tende por motivo de toda alegria ao passados por várias provações. É a provação chegando e você se alegrando. Eita glória! Por quê? Porque, meu irmão, toda promoção vem mascarada de tribulação. Quando você passa uma grande tribulação, se prepara que aí vem promoção, aí tem coisa boa, está chegando, eu creio, porque é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz? É ou não é? Quantos creem que Jesus vai voltar? Aqui, ó. Por que você crê? Porque a Bíblia diz, foi o que ele disse. Ele disse que viria, veio. Ele disse que ia morrer, morreu. Ele falou que ia ser crucificado, foi crucificado. Ele disse que seria sepultado, foi sepultado. Ele disse que ia ressuscitar, ressuscitou. Ele disse que ia voltar, pensa. E oxalá fosse hoje. Ah, se fosse hoje. Ah, se fosse hoje. Eu sei, eu respeito todos os solteiros e solteiras que querem casar logo, mas eu quero ir embora. A grande verdade, presta bem atenção nisso, meu irmão. Você tem o que você crê e fala. Porque por Deus, Ele já te deu. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então não tem no Novo Testamento um único versículo que diga que Deus vai te abençoar. Olha, meu irmão, se você fizer isso, Deus vai te abençoar com aquilo. Se você passar por aquele corredor polonês de 318, você vai ser abençoado. Não tem isso na Bíblia. E por que muitas pessoas creem nisso? Não, Deus nos chama de abençoados, independente do que a gente está passando. Vou dizer de novo, Deus nos chama de abençoados, independente do que a gente está passando. Então creia e fale o que a Bíblia diz. O que é que você deve fazer? A situação apertou, o problema chegou, vamos orar. Espera aí, a gente vai orar, mas espera. Vamos ver se a gente tem fé suficiente para orar, tendo a resposta. Vamos procurar na palavra, onde tem versículos que falem sobre aquela situação. Porque aí eu vou falar, eu vou crer, vou declarar, vai acontecer. Vou falar, eu vou crer, vou declarar, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Em nome de Jesus. Aí você começa a orar. Porque preste bem atenção nisso, quando você vai orar, antes de orar, você já tem certeza que Deus já te atendeu. Por isso que anda pela fé, quando começa a orar, ele começa a orar pela resposta. Começa pela resposta. Eu creio, Pai, a tua palavra diz assim. Eu creio, Senhor, a tua palavra diz assim, por isso eu não vou me preocupar. É por isso que eu não vou ficar ansioso. Não adianta o que se apresentar diante de mim. Eu não vou ficar ansioso, eu não vou me preocupar, porque eu confio em você. Isso é orar começando pela resposta. Isso é orar em fé. Aí a partir daí, meu irmão, é só agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Sabe, muita gente, eles acham que pelo volume de orações Deus vai atender, né? Ah, Senhor, eu quero casar. Obrigado, Senhor, eu quero casar. Pai, obrigado pelo meu casamento. Tá, quando é no outro dia, Pai, eu quero casar, Senhor. Me dá um casamento, Pai. Eu quero casar. Oh, Senhor, eu não quero ficar para titia, eu quero casar. Irmão, se você orar pedindo a Deus uma coisa só 5 vezes, 4 foi incredulidade. Se você pedir 6, 5 foi incredulidade. Eu vou encerrar com isso. Tínhamos terminado o rema e havia umas pessoas que terminou com a gente. Tinha o Manassés, que vocês conhecem bem, e outras pessoas que tinham terminado o rema conosco. E uma das meninas que terminou com a gente era uma moça. Quando terminou o rema, ela simplesmente parou e disse assim: dentro de 1 ano eu estarei entrando na igreja para casar. Dentro de 1 ano. Só disse isso. Aí uma pessoa que estava perto dela disse: ah, meu Deus, minha filha, tu nem namorado tem, nem pretendente, mas só tem amigo. Ela olhou e disse: escuta,
Tu vai ser testemunha do meu casamento. Se tu não tiver namorado, eu vou arrumar um pá para você, mas você vai entrar. Você vai ver. Quando faltavam poucos dias para cumprir o prazo de 1 ano que ela tinha falado, ela estava entrando na igreja, vestida de véu e grinalda, para casar. E adivinha quem era a testemunha? A que duvidou. Você tem o que você fala. Você tem o que você fala. O que você tem ouvido, meu irmão? Eu vou te dizer uma coisa, presta bem atenção nisso. Já quebrei uma regra do workshop, já estou dizendo para finalizar 2, já é a segunda vez. Quem teve no workshop outro sabe disso. Já quebrei outra. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, quando Eva pecou, não aconteceu nada, não é? Quando o homem pecou, é que a desgraça aconteceu. Porque enquanto Adão não tivesse pecado, Adão resolvia lá com a mulher dele. Mas aí ele pecou também, aí pronto, aí entrou tudo que não presta. Quando Deus veio falar, ele veio procurando quem? Adão. E a primeira pergunta, Deus fez: Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava? Com certeza. Mas acontece que no dia anterior, Deus tinha falado com Adão e não encontrou mais Adão no segundo dia, no mesmo nível que tinha deixado no dia anterior. Por isso que ele perguntou: cadê você? Cadê você? Aí o que aconteceu? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu me escondi. Qual foi a próxima pergunta de Deus? Quem te mostrou que estavas nu? Em outras palavras, a quem você ouviu? A quem você ouviu? Quem te influenciou? Quem te mostrou isso? O que você ouve define o que você crê e fala. E o que você crê e fala define o seu futuro. Esta foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje.